Ontem, no debate da Band, nós vimos por várias vezes o Palmito tentar associar a imagem de Lula a criminosos. E nós sabemos bem quem é que está associado a figuras um tanto quanto questionáveis. E eu achei um artigo do Hora do Povo que eu acho muito interessante nós difundirmos, disseminarmos as notícias e as críticas que este artigo faz, para que nós possamos dar a resposta ao Palmito que talvez Lula não tenha conseguido dá-la tão bem assim durante o debate. Então eu quero ler com vocês aqui esse artigo do horadopovo.com.br, que traz como manchete: facínoras, estupradores, nazistas, ladrões e bandidos estão com o mito. E aí, se vocês abrirem o site do Hora do Povo, vocês vão ver uma galeria de fotos destas personagens que são mencionadas aqui pelo autor do texto. Então, eles dizem o seguinte: ele disse que é a favor da tortura. Por ele, o governo mataria umas 20 a 30 mil pessoas e riu das mortes na Covid. Há uma total identificação dos bandidos com o fascismo e a doença mental que acomete Bolsonaro. Torno a repetir, este texto não é meu, vocês podem encontrá-lo no site horadopovo.com.br. A atual eleição presidencial está mostrando bem quem é o time de psicopatas apoiadores do mito, que ele chama de cidadãos de bem. Bandidos de toda espécie estão na linha de frente da campanha do fascista, ao contrário do que dizem as fake news da campanha bolsonarista contra Lula. Condenados pelos crimes mais hediondos, são os mais entusiasmados com o bolsonarismo. Assassinos, estupradores, esquartejadores, nazistas e ladrões de todo tipo estão com Bolsonaro e não abrem. O apoio desses criminosos a Bolsonaro não é surpresa. Há uma total identificação deles com o fascismo e a doença mental que acomete o mito. Ele disse que é a favor da tortura. Por ele, o governo mataria umas 20 a 30 mil pessoas no país, afirmando que o regime militar falhou por não fazer isso. Afirmou ainda que comeria carne humana, que sonega impostos, tendo sido afastado do exército por indisciplina e por ameaçar explodir quartéis, entre outros desvarios.
Não foi por acaso que esses criminosos se empolgaram tanto com a campanha de Bolsonaro. É tudo farinha do mesmo saco. O genocida foi responsável pela morte de centenas de milhares de pessoas na Covid. Sua sabotagem às vacinas matou as pessoas, enquanto ele ria do sofrimento das vítimas. Imitou pessoas morrendo por falta de ar em Manaus. Faltou oxigênio por negligência sua. Respondeu que não era coveiro quando foi cobrado pelas mortes. Defendo que todo mundo se infecte logo com esse vírus, dizia. Um verdadeiro sociopata. O ex-goleiro Bruno, por exemplo, que assassinou e esquartejou a namorada, declarou apoio a Bolsonaro. Se viu no mito. Disse que Bolsonaro está fazendo um bom trabalho. Hoje me perguntaram se eu sou 13 ou se eu sou 22. Pessoal, eu sou a favor de um país justo, que seja um país honesto. E eu coloco na balança aquilo que foi feito durante todo esse tempo aí. E eu sei que o 22 está fazendo um bom trabalho. No meu modo de pensar, minha opinião. Então é isso e ponto final, disse o esquartejador. Na madrugada de 16 de junho de 2019, o marido da deputada bolsonarista Flor de Lis, Anderson do Carmo, foi assassinado a tiros em Niterói, região metropolitana do Rio de Janeiro. Segundo a polícia militar, o pastor de 42 anos foi executado por volta das 4 horas, com diversos tiros, após chegar de carro em sua residência em Pendotiba. Anderson do Carmo foi executado com mais de 30 tiros na porta de casa. Na época do assassinato, a deputada apoiadora de Bolsonaro afirmou que se tratava de um assalto. Apesar disso, a investigação conduzida pelo Ministério Público e pela Polícia Civil não demorou muito para encontrar divergências nos depoimentos, além de outras evidências. Ela foi presa como mandante do crime e perdeu o mandato. Mas a relação de bandidos que apoiam Bolsonaro não para por aí. A milícia que aterroriza a população do Rio com todo tipo de crimes é uma das principais bases de Bolsonaro no Rio de Janeiro. Ele visitou na cadeia e defendeu o ex-capitão da PM, Adriano Nóbrega, pistoleiro, assassino profissional e chefe da milícia de Rio das Pedras, uma das mais violentas da cidade. É natural, portanto, que o também bandido Fabrício Queiroz, operador da rachadinha de Flávio Bolsonaro, oriundo da mesma área de Rio das Pedras,
fosse um cabo eleitoral do chefe do bando. Foi outro que não só fez campanha para Bolsonaro, como saiu candidato por seu partido, embora sem êxito em sua pretensão eleitoral. Haja, né, gente? Guilherme de Pádua, assassino frio da atriz Daniela Pérez, filha da autora consagrada Glória Pérez, é outro que declarou apoio entusiástico em Bolsonaro. Agora, pastor, Guilherme já havia se posicionado pela eleição de Bolsonaro em 2018. O assassino e a mulher foram a diversas manifestações em apoio a Bolsonaro, inclusive em 2021, quando se pregou o golpe e o fechamento do STF. Ou seja, além de assassino, o apoiador de Bolsonaro também é golpista. Ele teria encontrado recentemente o seu ídolo político em BH, mas Bolsonaro negou o encontro. A lista de bandidos, ladrões, estupradores que seguem Bolsonaro contempla ainda outras figuras. O vereador Gabriel Monteiro, cabo eleitoral de Bolsonaro no Rio, foi cassado recentemente por estupro. O ex-policial militar e youtuber bolsonarista é acusado de assédio sexual, de forjar vídeos na internet, de estupro de vulnerável. Ele foi julgado por um vídeo encenado com uma menor de idade em um shopping, como também por agredir um morador de rua, convidado para uma encenação de roubo, e por gravar uma relação sexual com uma menor de idade, que depois teve as imagens vazadas na internet. Monteiro admira em flagrante estuprando uma criança. E pior, ele estuprava e filmava para se gabar. Dos 50 votos possíveis na Câmara de Vereadores do Rio, na sessão que cassou o seu mandato, 48 foram pela cassação do cabo eleitoral de Bolsonaro. Só 2 votaram a favor do estuprador. Ele se elegeu na onda bolsonarista. Estava se candidatando a deputado. O ex-presidiário por corrupção Roberto Jefferson também apoiou e elogiou Bolsonaro. Jefferson, além de ladrão, é um psicopata que tira fotos com metralhadora e diz que vai matar todo mundo que é de esquerda no país. Ele não podia apoiar outro a não ser o chefão geral das milícias do Rio de Janeiro. De tornozeleira eletrônica, ele declarou voto em Bolsonaro e pediu apoio pela reeleição do genocida. Não teve sucesso e o partido que tomou de assalto para servir ao bolsonarismo, o PTB, não alcançou nem a cláusula de barreira.
Na mesma linha, surgiu o apoio de Eduardo Cunha, um dos maiores ladrões que o Brasil já conheceu e que escondia milhões roubados dos cofres públicos quando presidia a Câmara dos Deputados em paraísos fiscais no estrangeiro. Na época, os detalhes de seus roubos vieram à tona. Usou até o nome da filha e da mulher para esconder o dinheiro roubado. Pois é, ele é outro entusiasta de Jair Bolsonaro. Não podia ser diferente. Bolsonaro criou o maior esquema de roubo do planeta Terra, como disse Simone Tebet, com o orçamento secreto. Jefferson viu aí uma mina de ouro. Mas não foram só ladrões consagrados como Eduardo Cunha e Roberto Jefferson que se juntaram a Bolsonaro. Fernando Collor de Mello, que confiscou a poupança dos brasileiros e foi caçado por assaltar o país, transformar a Casa da Dinda numa orgia e destruir a economia nacional, foi a voz do genocida em Alagoas. O povo sábio da terra de Teotônio Vilela deu um corretivo no safado e ele também nem se elegeu. Uma professora de redação foi filmada fazendo uma saudação nazista dentro de uma sala de aula em Ponta Grossa, nos Campos Gerais do Paraná. Adivinha quem ela apoia para presidente? Jair Bolsonaro, é claro. Ela foi demitida. A informação foi confirmada pela diretoria do Colégio Sagrada Família e por seu advogado de defesa, Alexandre Jorge. Na segunda-feira, dia 10 de outubro, a escola emitiu uma nota afirmando não compactuar com o acontecido e não concordar com a postura da professora. Definiu a ação ainda como um erro. Sobre a camisa do Brasil com botões do candidato Jair Bolsonaro, o advogado afirmou que o uso é de praxe por parte da professora, já que a manifestação política é livre para todos. Mas bem que, os conservadores, adeptos da seita bolsonarista, querem uma escola sem partido, Ou seja, uma escola que não fale de esquerda, mas que pode se manifestar livremente a favor da extrema-direita. Outro condenado por estupro, o ex-jogador Robinho, que está com pedido de extradição para a Itália, local onde ele estuprou sua vítima, também declarou ser um admirador de Bolsonaro. Podia ser diferente? Certamente não. São as mesmas. Disse certa feita, por exemplo, que não estupraria uma deputada que discutia com ele porque ela é feia. Ou seja, não há nenhuma surpresa que o fascista e psicopata do Planalto atraia a escória da sociedade em torno de si,
como estamos vendo na sua campanha.